Boa noite. Boa noite. Comissão do Senado aprova relatório a favor do processo de impeachment por 15 votos a 5. Plenário decide quarta-feira e Dilma poderá ser afastada por 180 dias até o julgamento final. Em ato do Minha Casa Minha Vida, no Palácio do Planalto, Dilma diz que vai resistir até o último dia. Governo de Minas, Fernando Pimentel, do PT, é denunciado à Justiça por corrupção e lavagem de dinheiro. Os empreiteiros Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro, já condenados na Lava Jato, são novamente denunciados. Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, e Marcos Valério, condenados no Mensalão, também podem virar réus na Lava Jato. E a acusação contra o empresário Ronan Maria Pinto recoloca em cena o assassinato do prefeito Celso Daniel, do PT. Termina as invasões de estudantes na Assembleia Legislativa e na sede central das Escolas Técnicas de São Paulo. A Polícia Militar cumpriu ordem judicial de reintegração de posse no Centro Paula Souza, na região central de São Paulo. O prédio havia sido invadido na semana passada por estudantes. 5 alunos foram detidos suspeitos de furtar equipamentos do local. O cerco ao prédio começou logo cedo antes do amanhecer. Os policiais da tropa de choque da Polícia Militar montaram um bloqueio em todas as ruas de acesso ao Centro Paula Souza. Por volta das 6 horas, o comandante da operação leu a ordem da Justiça. Qualquer resistência passa a ser ilegal. Os estudantes resistiram e houve empurra-empurra. Ontem, o governador Geraldo Alckmin conseguiu reverter termos de uma decisão judicial e, dessa forma, a Polícia Militar pôde portar armas na desocupação do Centro Paula Souza. É primordial que o policial tenha à disposição essa possibilidade do uso da arma. Tanto é que, como se comprovou, hoje não foi necessário o uso, do uso de armamento, somente o uso da força, como de costume ocorre, é uma gradação do uso da força. Os manifestantes seguiram em passeata até a unidade da Escola Técnica Estadual de São Paulo, na Avenida Tiradentes, também invadida por estudantes do ensino médio que reivindicam merenda nas escolas técnicas do estado. Às vezes eu não tenho o mesmo dinheiro, sabe, para comprar, então é com isso que a gente tem que passar o dia inteiro. Nós temos 52 mil alunos que estudam em período integral e desses 35 mil já tem a refeição. Quase 70% atendido. Então agora nós vamos cuidar desses 30% que ainda não estão atendidos. A Polícia Militar também não deixou ninguém entrar e o trânsito na Avenida Tiradentes foi bloqueado. Eu estou atrasada. Por que eles não fazem manifestação ali naquela praça que é grande? Tem cabimento? Apesar do trânsito já ter sido liberado, os estudantes continuam na calçada. Por isso, a Polícia Militar mantém a segurança. Os agentes também estiveram presentes desde o início da manhã no Centro Paula Souza. A repórter Tássia Sena tem os detalhes. A Força Tática da Polícia Militar permaneceu na Rua Andradas durante toda a manhã e auxiliou na perícia no prédio, que foi acompanhada por um funcionário. Assim que a Polícia Científica deixou o local, a imprensa foi autorizada a mostrar os danos que, segundo o Centro Paula Souza, foram causados pelos estudantes. Portas arrombadas, caixas reviradas e muitos equipamentos furtados. Paula Souza dispõe de um sistema de telefonia. Esses equipamentos também foram subtraídos dessas mesas. Um equipamento que não faz sentido nenhum ser levado porque ele só funciona internamente, não é um celular. Notebooks, tem um projetor Hitachi que era nosso. Eletrônicos que, segundo a Polícia Militar, foram encontrados com 5 estudantes durante a madrugada. 4 adultos foram presos e um menor apreendido. Após a perícia, os equipamentos foram levados de volta para o Centro Paula Souza. Além do setor de informática, a área administrativa também está completamente revirada. Há este computador danificado, objetos pessoais e nas estantes onde ficam os documentos com a identificação de cada ETEC, há sinais de que os estudantes reviraram, inclusive, todo o material. Nós estamos agora fazendo todo o levantamento. É uma pena uma instituição que só faz o bem à juventude de São Paulo sofrer um ataque cruel como esse. A sede administrativa do Centro Paula Souza já voltou a funcionar normalmente. Hoje, o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar os problemas de fornecimento de alimentação aos estudantes de escolas técnicas do Estado de São Paulo administradas pelo centro.
A direção tem 15 dias para esclarecer quantas das escolas administradas pela autarquia fornecem alimentação para os alunos. Hoje, o diretor da Escola Técnica de São Paulo, Nivaldo Freire, disse que alunos do período integral vão receber marmita. A medida vale a partir de agosto e a ideia é abranger todas as ETECs. Depois de 4 dias de invasão, o plenário da Assembleia Legislativa foi desocupado. Cerca de 50 estudantes estavam acampados no prédio para pedir a abertura da CPI das merendas. Em cumprimento a uma ordem judicial de reintegração de posse, eles saíram da Assembleia, mas prometeram voltar na semana que vem. A menos de 1 hora do vencimento do prazo estipulado pelo juiz, os estudantes chamaram os jornalistas para anunciar a decisão. No jogral, o grupo classificou como um duro golpe da justiça a multa de R$30 mil para cada estudante que desobedecesse a ordem para desocupar o plenário. Na próxima semana, estaremos aqui novamente. Depois, os estudantes foram saindo do plenário, invadido na terça-feira, deixando para trás cobertores usados nas últimas 3 noites e um violão. O grupo desceu a rampa principal do prédio, empunhando rosas brancas. O presidente da Assembleia Legislativa disse que a casa vai tomar providências para evitar novas invasões. Agora, a perícia vai estar fazendo levantamento, se existem objetos danificados, vamos verificar se imagens produzidas no curso de todo esse processo apontam para algum fato que demande providências administrativas. Agora é um segundo episódio. Tivemos 2 policiais militares feridos, passaram pelo exame de corpo de delito e precisa aguardar agora o depoimento deles para saber o que aconteceu, por que foram feridos. Segundo o Capês, para parte dos invasores, não falta dinheiro para comprar o lanche. Nós localizamos aqui 4 laptops da Apple no valor de R$20 mil cada um. Alguns dos manifestantes chegaram com carro blindado aqui, de maneira que não é bem, o movimento estava um pouco heterogêneo. Ainda faltam 7 assinaturas das 32 necessárias para instalar a comissão. A Assembleia Legislativa já vinha negociando as assinaturas da CPI, continuará negociando essas assinaturas. E nós vamos prosseguir do ponto em que nos encontrávamos na terça-feira. O presidente da Assembleia vai nos ajudar a completar as assinaturas nesse processo o mais rápido possível. A segunda questão, eles pedem uma audiência pública para fazer uma discussão sobre a educação no estado de São Paulo, que também o presidente da Assembleia Legislativa se comprometeu a fazer. E a terceira questão é aquela saída deles aqui pacífica e que isso já foi conquistado por todos eles. A Comissão Especial do Senado aprovou por 15 votos a 5 o relatório a favor do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A votação no plenário está prevista para quarta-feira e, se Dilma sofrer uma nova derrota, vai ser afastada por até 180 dias à espera do julgamento final. O relatório do senador tucano Antônio Anastasia teve o apoio dos líderes de 11 partidos: PP, PSC, PR, PV, PSB, PMDB, PSD, DEM, PTB, PSDB e PPS. O PT, PCdoB e PDT encaminharam voto contrário. Pelo PMDB, partido do vice-presidente da República, Michel Temer, falou o senador Valdemir Moca. Que não nos cabe outra alternativa, a não ser a de votar pela abertura do processo. O líder do PSD, José Medeiros, criticou o PT. As pilastras da democracia ficam mais fortes, porque democracia não é sinônimo de petismo. Democracia não é o PT. Democracia é uma coisa muito maior e, nesse momento, estamos zelando por ela. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, afirmou que as irregularidades das quais Dilma é acusada não eram consideradas crime de responsabilidade antes de 2015. São os decretos de suplementação orçamentária sem autorização do Congresso Nacional e as chamadas pedaladas fiscais, consideradas maquiagem das contas públicas.
E está se dando à presidenta Dilma a pena máxima, que é o afastamento do seu mandato. É como se nós fôssemos penalizar uma infração de trânsito com a pena de morte. Para o senador Ricardo Ferraço, do PSDB, o impeachment é um remédio amargo para punir o mau governante. Que o voto popular, eu insisto, ele credencia, ele é premissa, ele habilita, mas ele não é salvo-conduto, muito menos cidadela para a impunidade. O senador Zezé Perrella, do PTB, citou a Operação Lava Jato. Eu voto por essa esculhambação toda que a Operação Lava Jato está nos mostrando. Então não é só o processo jurídico, não. Nós temos que parar de ser demagogo. A senadora Vanessa Gratiotin, do PCdoB, voltou a falar em golpe. Aí aqui nós somos obrigados a dizer, esse negócio de golpe, dizer que é golpe, isso já está superado. Não está. E jamais ficará superado. Cristóvão Buarque, do PPS, rebateu a tese. O processo avançou sem nenhum sinal do que tem sido chamado GOLPE. Não. Dentro de todos os ritos, transmitido pela televisão ao vivo. O conspirador não se reúne a olhos vistos na televisão. Depois dos discursos dos líderes, falou o relator. E em seguida, foi feita a votação eletrônica, com resultado de 15-5 a favor da continuidade do processo de impeachment. O presidente da comissão, Raimundo Lira, do PMDB, só votaria em caso de empate. Depois da votação, senadores comentaram a decisão. Para o líder do governo no Senado, o que existe é um processo viciado pelo desejo de vingança contra o PT. Ele espera uma reviravolta no plenário. Os integrantes dessa comissão foram escolhidos a dedo entre os apoiadores do impeachment. No plenário teremos um resultado diferente. Ainda que possamos dizer que não é certa uma possibilidade da nossa vitória, mas teremos, sem dúvida, um número de votos que lá à frente será suficiente para nós impedirmos a materialização desse golpe. O líder do PSDB disse que a oposição vai ter votos para afastar a presidente Dilma. O plenário, na próxima quarta-feira, vai afastar com certeza a presidente Dilma Rousseff, porque para essa etapa da sentença de pronúncia se faz necessário maioria simples, ou seja, 41 votos. E nós já contabilizamos no mínimo 52 votos. Para a senadora Simone Tebet, do PMDB, a democracia sai mais forte. E o Senado não fez nada mais do que ouvir os anseios das ruas. E é esse mesmo o nosso papel. Há realmente indícios fortes de crime de responsabilidade contra a senhora presidente da República. Nós não podemos nos omitir e sequer nos calar. O presidente da comissão do impeachment, Raimundo Lira, do PMDB, disse que o trabalho foi organizado e suprapartidário. Tenho certeza que a população brasileira, a população paraibana entendeu o nosso trabalho, o nosso posicionamento, aquele posicionamento de total independência, de total suprapartidarismo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a decisão da comissão do impeachment no Senado. É muito precária a situação política de Dilma Rousseff. Suponha que há um mês a presidente tivesse um governo para administrar, uma base congressual para reorganizar, um aliado chamado Lula e 2 netinhos em Porto Alegre. A situação de Dilma hoje é a seguinte: ela precisa adular muito os 2 netinhos. O amor de ambos pode ser a última coisa que lhe resta. Todo o plano traçado pelo governo para se livrar do impeachment fracassou. Dilma pretendia reorganizar sua base congressual mediante farta distribuição de cargos e verbas. Ela prometia refundar o seu governo, dando uma leve meia-volta à esquerda. E ela pretendia também terceirizar o Palácio do Planalto a Lula. Fazendo tudo isso, Dilma imaginava que seria impossível não obter os 172 votos de que precisava para enterrar o impeachment na Câmara. Ela perdeu por 367 votos a 137. Derrotada na Câmara, Dilma imaginou que ganharia fôlego no Senado com o auxílio de Renan Calheiros, o último herói da resistência. Hoje, a Comissão Especial do Impeachment aprovou por 15 votos a 5 a continuidade do processo de impeachment, que pode resultar no afastamento de Dilma por até 6 meses.
Esse projeto vai ao plenário do Senado em 5 dias. Já se sabe que será aprovado. Dilma vai para casa mais cedo. Até o PT, diante dessa conjuntura, já começa a olhar para Dilma Rousseff pelo retrovisor. Dilma voltou a dizer hoje que não renuncia. A conferir. Não chega a ser desagradável passar o tempo no Palácio da Alvorada. Desagradável mesmo é ser tratada como detrito. Boa noite. A imprensa estrangeira acompanha o andamento do processo de impeachment. A decisão da comissão do Senado foi publicada nas edições online dos principais jornais. O Público de Portugal anunciou a aprovação da comissão do Senado e informou que a presidente pode ser suspensa por até 6 meses enquanto aguarda julgamento. Na manchete do El País da Espanha, Dilma está um passo mais perto da destituição. O britânico The Guardian afirma que, com Dilma Rousseff na corda, a extrema-direita do Brasil vê uma abertura. E cita uma colisão de ultraconservadores, incluindo evangélicos e um apologista da ditadura militar. A votação também é destaque na edição eletrônica do Clarim da Argentina. O jornal explica os próximos passos do processo. A edição em espanhol da rede americana CNN publicou a decisão da comissão do Senado como notícia principal da tarde. O New York Times ressalta que, apesar das promessas de Dilma de resistir, as chances dela permanecer no cargo estão terminando. E destaca que a maioria dos brasileiros está contra ela por causa da recessão econômica e no grande escândalo de corrupção dentro do partido governista. A presidente Dilma Rousseff, mais uma vez, usa o Palácio do Planalto para discursar contra o impeachment. Desta vez, durante uma cerimônia para assinar contratos do programa Minha Casa Minha Vida. Novamente, a presidente atacou o vice-presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, suspenso ontem das suas funções pelo Supremo Tribunal Federal. Dilma afirmou que Temer é cúmplice do processo de impeachment. Todos aqueles que são beneficiários desse processo. Por exemplo, infelizmente, aqueles que estão usurpando o poder, infelizmente, o senhor vice-presidente da República, são cúmplices de um processo extremamente grave. A presidente voltou a atacar Eduardo Cunha. O meu processo é um processo tão violento. Por quê? Como é que ele foi feito? Foi necessário uma pessoa destituída de princípios morais e éticos, acusada de lavagem de dinheiro, de contas no exterior, para perpetrar o golpe. Dilma reafirmou que não renunciará e tentará se manter no cargo. Eu tenho a disposição de resistir. Resistirei até o último dia. Eduardo Cunha recebeu hoje em sua residência em Brasília a visita de deputados aliados, um dia após ser afastado do mandato e, consequentemente, da presidência da Câmara pelo Supremo Tribunal Federal. Políticos que estiveram com Cunha ontem à noite alertaram o deputado que ele corre risco de ter a prisão preventiva decretada pelo Supremo se fizer qualquer movimento que possa ser interpretado como obstrução da justiça. Para celebrar o Dia das Mães, que acontece no domingo, o Jornal da Gazeta mostra agora a luta de mulheres que precisam fazer inseminação artificial para realizarem o sonho de ser mãe. Segundo dados da Anvisa, só no ano passado, mais de 35 mil mulheres em todo o Brasil e 15 mil aqui no estado de São Paulo recorreram ao tratamento de reprodução assistida. Hoje, quando a gente olha para o filho, a gente diz assim, como é que eu vivi até hoje sem você, cara? Né? É assim. E a cada dia que passa, você é um amor que só aumenta. É muito louco. A Luciana teve o João aos 40 anos. Antes do nascimento do filho, que ela chama de melhor experiência da vida, curtiu muito todas as outras. Então, trabalhei muito, viajei, aproveitei, fiz uma série de coisas que eu julgava
absolutamente necessário naquele momento. Como não engravidava naturalmente, Luciano e o marido recorreram à fertilização in vitro. Deu certo na primeira tentativa. Investimento na carreira, independência material ou financeira ou a busca pelo parceiro perfeito são muitos os motivos que levam as mulheres a congelarem o sonho da maternidade. Mas não esquecê-lo. Se hoje 30% das brasileiras têm filhos só depois dos 30 anos de idade, é a medicina que ajuda a reduzir a pressão do relógio biológico. Com o passar dos anos, vai ficando mais difícil engravidar. O congelamento de óvulos é um recurso cada vez mais procurado por mulheres entre 30 e 40 anos de idade e que desejam ter bebês, mas consideram que o momento de virar mamães ainda não chegou. A maioria das mulheres que nos procura, né, para congelar os óvulos são mulheres que ou não têm um parceiro ideal, ainda não acharam, né, aquele homem para formar uma família, ou não estão no momento ideal profissional para ter um filho. O óvulo de uma mulher de 30 anos tem cerca de 60% de chance de gerar uma criança numa fertilização in vitro. O óvulo dessa mesma mulher aos 40 tem 15% de chance só. O procedimento é simples e não impacta na capacidade natural de gestação. O custo para congelar óvulos fica entre 10 mil e 15 mil reais. Então não tem nenhum corte, não é nenhuma cirurgia, é um procedimento que a gente chama, não invasivo, né? Onde a gente vai sugar esses óvulos. Ela pode ficar no dia com um pouco de cólica, um pouquinho de sangramento, como se fosse uma menstruação, como se ela tivesse menstruada. Os irmãos Sofia, de 5 anos, e Vitor, de 4 meses, são frutos de fertilização in vitro. Esse foi um jeito diferente do que a Letícia tinha idealizado para engravidar. Mas e daí? No primeiro momento, o homem se sente um pouco para baixo, né? Vem aquela imagem, sou infértil, não posso engravidar ninguém naturalmente. A supervisora de vendas saiu do trabalho quando ela e o marido faziam o tratamento para engravidar. E desde então, mais amadurecida e satisfeita, Letícia assumiu por um tempo a profissão de mãe em período integral. É difícil, não é fácil, né, filha? Tem horas que a gente sente, chora, fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas a gente dá, né, filha? E o dia foi quente, né, na capital paulista. A máxima chegou quase aos 27 graus. Mas no fim de semana parece que vamos ter algumas mudanças por aí. Vamos à previsão do tempo com Mariana Armentano, que tem os detalhes. O fim de semana de sol e calor na praia só está garantido no litoral capixaba e em quase toda a costa nordestina. No restante do país, o ar seco já perde força e permite a formação de nuvens de chuva. Na verdade, o tempo só deve ficar firme mesmo no centro-sul do Rio Grande do Sul, incluindo a Grande Porto Alegre, e nessa outra área em amarelo, que pega o Espírito Santo, oeste do Mato Grosso, oeste do Pará e boa parte do nordeste do Brasil. Nas outras áreas, há previsão de chuva, sendo que o tempo mais instável é esperado para essas áreas em verde mais escuro. Entre o norte gaúcho, sudeste de São Paulo e sul do Mato Grosso e também no litoral do Amapá e entre Roraima e o norte do Amazonas. Máxima amanhã na casa dos 22 graus em Porto Alegre, 29 em Vitória e 38 graus em Palmas. Aqui em São Paulo, o tempo continua firme no norte do estado. Nas regiões central, oeste e leste, chove só a partir da tarde. Mas no sul, no litoral e também aqui na capital, o dia já começa com muitas nuvens de chuva. Mas ao longo da manhã, essa instabilidade enfraquece e o dia fica bem abafado. E só volta a chover a partir do meio da tarde. Faz até 33 graus na manhã em Votuporanga, 31 em São José do Rio Preto e no litoral, 28 graus na cidade de Caraguatatuba. Aqui na capital podemos ter algumas pancadas mais fortes, mas só em alguns pontos da cidade. Vamos ver como ficam as temperaturas? Nessa madrugada, mínima de 16 e máxima à tarde de 24 graus amanhã. No domingo, Dia das Mães, esquenta mais. Temperaturas entre 16 e 26 graus, mas poderemos ter algumas pancadas de chuva. E na segunda-feira, máxima prevista de 27 graus, ainda com tempo instável. Ela é carioca e foi no Rio de Janeiro que se destacou como uma das vozes pioneiras da bossa nova. Entre outros compositores, gravou músicas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ela só trocou o Rio de Janeiro pela capital paulista por causa de um grande amor.
e aqui acabou se apaixonando também pela cidade, que abriu as portas para o sucesso dela, para o talento dela. A cantora Alaide Costa é uma personagem que é a cara de São Paulo. A voz suave é referência da bossa nova. E não sei onde te encontrar pra dizer. A canção, que embalava os casais nos anos de 1960, foi o maior sucesso e um marco na carreira de Alaide Costa. Passa a noite tão devagar. Dona de um timbre elegante, moderno. Porém, o tom mais baixo, tão adequado às músicas daquele novo gênero, era visto como uma limitação. Era a época dos vozeirões, né? E eu cantava assim, como eu canto hoje, moderadamente. Alaide tinha 23 anos, estava no estúdio gravando o segundo disco, quando alguém que estava lá também, do lado de fora, se encantou com o estilo dela. Era um cantor que já tinha fama, João Gilberto. Foi quando ele pediu ao diretor da gravadora que convidasse a jovem cantora para participar das reuniões de um seleto grupo, o da chamada Garotada da Bossa Nova. Eu acho que, inclusive, a Bossa Nova foi que abriu assim as portas para mim. Gravou composições de Tom Jobim, Ronaldo Boscoli, Vinícius de Moraes, de quem ficou tão amiga que chegou a levantar a suspeita de um romance. Boato, diz Alaide, por causa de um piano que ganhou de presente para as aulas de música. Todo mundo quer saber por que é que eu ganhei o piano do Vinícius, é isso. Aí já inventaram que eu fui amante dele. Eu não fui amante dele, não. Se eu tivesse sido, eu falaria com todo orgulho, eu fui. Na década de 1960, a cantora carioca se mudou para São Paulo para se casar. Se apaixonou por um paulistano e depois pela cidade, onde consolidou a carreira. Que eu tive mais oportunidades, sabe? As pessoas, eu acho que respeitaram mais, me deram mais valor. Conhecida como a mãe da bossa nova, também gravou samba e MPB. Dos 80 anos de vida, 60 foram dedicados à carreira, que ela não pretende encerrar tão cedo. Ainda tenho muitas canções a gravar. Quem canta seu mal espanta, e eu canto pra não morrer. Tribunal de Contas do Estado dá prazo de 5 dias para o governo de São Paulo esclarecer prejuízo ao metrô. O TCE quer explicações da gestão Alckmin sobre pagamentos relativos à concessão da linha 4 amarela, que provocou um prejuízo de 332 milhões de reais ao metrô. O governo do estado teria usado verbas da tarifa do metrô para pagar obrigações contratuais com a Via 4, companhia privada que opera a linha amarela, mas não teria reembolsado o caixa do metrô nessa operação. O despacho do conselheiro do Tribunal de Contas, Sidney Beraldo, foi encaminhado à Secretaria de Governo de São Paulo e à Secretaria de Transportes Metropolitanos. A Secretaria de Transportes Metropolitanos e o metrô afirmam que vão prestar todos os esclarecimentos necessários ao Tribunal de Contas do Estado. Segundo a Secretaria, o que ocorreu foi uma simples correção de um lançamento contábil equivocado pelo metrô em seu relatório de administração. O presidente interino da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, do PP, é acusado de receber propina de uma quadrilha de doleiros. A denúncia foi publicada pela revista Época. Segundo a revista, Valdir Maranhão foi acusado pelo doleiro Almir Bento de ter recebido pagamentos de propina para que a Prefeitura de Santa Luzia, no Maranhão, aplicasse recursos do Fundo de Previdência Municipal em um fundo de investimento controlado por uma quadrilha de doleiros. De acordo com a publicação, o delator chegou a indicar a conta bancária onde foram feitos os pagamentos. Maranhão teria recebido R$ 60 mil por esta operação. Desse
Desse total, R$10 mil teriam sido pagos por transferência bancária. Segundo o doleiro, o dinheiro foi depositado na conta da mulher de Maranhão entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013. O delator disse ainda que o deputado cobrou o dinheiro para que pudesse pagar uma viagem para passar a virada do ano no Rio de Janeiro. As denúncias estão sob investigação da Procuradoria-Geral da República. Maranhão também é investigado na Operação Lava Jato. Segundo o doleiro Alberto Youssef, o deputado recebia propina desviada de contratos da Petrobras na cota do PP. Valdir Maranhão nega o recebimento de qualquer tipo de benefício indevido. Ele assumiu ontem o comando da Câmara após Eduardo Cunha ser afastado pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Superior Tribunal de Justiça uma denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, por lavagem de dinheiro e corrupção. A denúncia está na Operação Acrônimo da Polícia Federal, que investiga suspeitas de irregularidades em campanhas petistas e o recebimento de propina por Pimentel em negócios escusos fechados no governo federal, quando ele ocupou o Ministério do Desenvolvimento, ao qual é subordinado o BNDES. O documento está em segredo de justiça. O relator do processo no STJ é o ministro Herman Benjamin. Caso a denúncia seja aceita, Pimentel vira réu e deve ser suspenso da função de governador. A Procuradoria cita repasses da Caoa, concessionária da marca Hyundai, a 3 empresas do empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, amigo de Pimentel e também denunciado. As investigações apontaram que Bené teria recebido propina para atuar em favor da Caoa junto ao Ministério do Desenvolvimento. O relatório da Polícia Federal de abril aponta que Pimentel coordenou e integrou uma organização criminosa e recebeu propinas de executivos do grupo automotivo em troca de benefícios. Pimentel disse que o inquérito está cheio de falhas e nega ter coordenado uma organização criminosa. Dados do IBGE mostram que a inflação acelerou em abril, mas ainda assim é o menor resultado para o mês desde 2013. Em abril, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,61%. O avanço da inflação no mês passado foi influenciado principalmente pelo aumento dos preços relacionados aos cuidados com a saúde e também alimentos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Apareceu uma luz no final do túnel da crise? Não vamos exagerar. Vamos dizer que as pessoas acreditam que se acendeu uma vela pequenininha. Algumas medidas das pesquisas de confiança do consumidor no futuro começaram a melhorar. Por exemplo, hoje a gente soube de uma pesquisa desse tipo, feita pela Federação do Comércio de São Paulo, que diz que a confiança de que alguma coisa possa melhorar nos próximos meses cresceu. Vai crescer até lá pelo final do ano, de modo relevante. O índice que mede a expectativa do consumidor subiu para um nível modesto, mas é o maior nível desde novembro de 2014, quando havia um certo ânimo ainda, comum de fim de campanha eleitoral. Adianta alguma coisa? Muito pouquinho, mas adianta. Consumidor e empresário pessimistas ajudam a derrubar ainda mais a economia. Há outros sinais de melhoras mínimas de ânimo. Os economistas de alguns grandes bancos e de consultorias do mercado começaram a revisar sua projeção de crescimento para o ano que vem. Até agora previam quase estagnação, crescimento da economia pouco maior do que zero. Mas começam a prever um crescimento um pouquinho maior do que 1%. É bem pouco, ainda mais quando a gente lembra que a economia terá encolhido quase 8% em 2015 e 2016. Melhor do que nada, de qualquer modo. Parece que há um clima bem modesto de esperança de que um novo governo possa mudar alguma coisa. Só pode ser esperança, pois a vida real, de desemprego em empresas endividadas, continua terrível. Essa previsão de melhora é confiável? Previsões econômicas, além de uns 6 meses, costumam ser bem fraquinhas, erradas. Ficam ainda menos confiáveis em um ambiente como o nosso de agora, com uma economia tão desorganizada, em que o governo de agora acabou e o próximo não começou e a gente mal sabe de seus planos. Além do mais, melhora na economia não significa que, por exemplo, o emprego vai melhorar. O mercado de trabalho é sempre um dos últimos a se recuperar em crises. Ainda assim, a esperança de melhorar ajuda. A gente precisa saber apenas se Michel Temer vai ajudar. O ministério que deve nomear assustou muita gente.
Tomara que Temer não mate a esperança que acabou de nascer. Boa noite. Londres elegeu o primeiro prefeito muçulmano de uma capital da União Europeia. O novo prefeito é o advogado Sadiq Khan, de 45 anos, do Partido Trabalhista. Ele é muçulmano praticante, filho de um motorista de ônibus e uma costureira que emigraram do Paquistão. Khan derrotou o milionário Zac Goldsmith, do Partido Conservador, do primeiro-ministro David Cameron, e vai substituir o prefeito conservador Boris Johnson, que está no cargo há 8 anos. A votação do processo de impeachment em meio à repercussão da suspensão do mandato de Eduardo Cunha, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Quem faz a análise é a socióloga Fátima Pacheco Jordão, diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo. Fátima, obrigada por estar conosco. Bom, como se previa, o Senado aprovou a admissão do processo de impeachment. E, sendo esse o fato do dia mais importante, não é aquele que mais repercutiu. Até porque havia uma previsão do resultado da votação. O assunto de ontem, a suspensão do mandato e o afastamento da presidência da Câmara de Eduardo Cunha, continua repercutindo e muito. Uma decisão inédita do Supremo Tribunal Federal com impacto relevante no universo político, que eu quero ouvir de você. O que significa para a democracia, Fátima, essa decisão do Supremo Tribunal, que está sendo questionada por políticos como ingerência em outro poder e sendo questionada até por estudiosos do direito pela questão da constitucionalidade da medida? Que impacto tem para a democracia? Eu acho que é um impacto positivo, porque embora tenha sido uma medida fora do ponto, um ponto fora da curva, vamos dizer assim, foi uma medida que fez uma mediação com relação às dificuldades políticas que nós estamos passando nesse momento. Há uma dissincronia entre o que pensa a população, ou seja, a opinião pública, que é um ator muito importante no processo político, e a capacidade dos partidos de responderem a isso. Então, neste momento, o Judiciário está fazendo um papel muito importante, apressando ou delongando certos processos. No caso do impeachment, dos impeachments ou dos afastamentos que estão ocorrendo e provavelmente vão ocorrer ainda, o Judiciário está fazendo esse ajustamento, esse ajornamento de ritmo. Por quê? Porque, obviamente, não só os partidos políticos, mas o Congresso, os deputados, o Senado, são corporações que se protegem mutuamente. As acusações e os deslizes de Cunha vêm do ano passado, portanto, levou um tempo enorme para ele se processar. Chegou um momento que a opinião pública não entende por que uma presidente que se diz honesta é julgada por um deputado ou por uma comissão presidida por um deputado que tem mais crimes do que ela. Agora, Fátima, no universo político, há pessoas aliados da presidente Dilma, que aproveitam essa decisão para entender que subscreve tudo que eles vêm dizendo de que o processo de impeachment é golpe, é motivado por um ato de vingança de Eduardo Cunha, né, presidente da Câmara, e por isso mesmo sem legitimidade. A população tem percepção de tudo isso que está acontecendo? Entende, sabe o que quer dizer legitimidade? Existe uma percepção, uma compreensão dessas variáveis tão complexas que trazem dificuldade para o entendimento, mesmo para aqueles que lidam com esses fatos todo dia? Olha, efetivamente a população tem uma compreensão muito mais aguda hoje do que há 5 anos atrás, isso não há dúvida nenhuma. E o que está em jogo para ela é a legitimidade das demandas que elas têm. Por exemplo, quando ocorreu em 2013 aquela manifestação de rua, foram várias manifestações de milhões de pessoas, a população e o eleitorado diz claramente isso nas pesquisas. Se nós colocamos, nós podemos tirar.
que, aliás, é uma frase do Lula de muitos anos atrás. É uma frase, evidentemente, que não respeita o rito da democracia, os prazos das eleições, mas a população acha que o legítimo é chegar às consequências reais das demandas. Dilma foi uma presidente, está sendo uma presidente nos seus últimos dias, muito mal avaliada. 10% daqueles que consideram o governo dela bom, ou razoável, ou ótimo, apenas. Nunca nós tivemos na história da democracia uma presidente tão mal avaliada, ou um presidente. E o fato de Dilma ter essa péssima avaliação, que é péssima, né? 10% apenas de aprovação do governo. Embora não seja essa a razão pela qual, né, ela está sendo alvo de um processo de impeachment, o motivo é outro, mas ela não tem aquela sustentação, aquele apoio, né, da população. A reação da presidente é de resistência. E ela diz que vai até o fim, vai continuar resistindo e lutando pelo mandato dela até o fim desse processo, jogado lá para, se ela for afastada, até 180 dias da data do afastamento. Mas a indagação, né, que eu faço a você havendo essa resistência por parte de Dilma, por parte do PT, em cada rua, em cada esquina, nós vamos agir, dos movimentos sociais, foi dito aqui no Jornal da Gazeta, reiterado que vai continuar essa reação de protesto pelo golpe e ruptura da democracia, que é como eles entendem o processo de impeachment. Perante a população, isso é um ato de bravura e de indignação compreensível? Ou poderá trazer para o PT e candidatos dos partidos que subscrevem essa reação um prejuízo muito grande nas urnas? Olha, eu acho que esse prejuízo já está dado. Eu acho muito difícil, por exemplo, o percurso do próprio Lula até 2018. A essa altura, a gente pode, pelos dados que se tem de opinião pública, de eleitor e a maneira como eles enxergam esse processo, como de fato, a essa altura, Lula já é um candidato com muitas dificuldades ou talvez nem seja candidato. A população enxerga a legitimidade dessa situação, como eu disse antes, da sua ótica. Ou seja, quando você tem quase 70% da população achando que o que vai pôr o Brasil novamente no rumo é o impeachment da Dilma, na verdade, dificilmente a população, ou pelo menos a maioria do eleitorado, a não ser o eleitorado petista, claro, mesmo o eleitorado que votou nela, é a favor, majoritariamente, do impeachment. Portanto, a posição dela seria muito bom, a rigor, para a primeira mulher que foi eleita presidente do Brasil, que ela seja vista como uma resistente. Mais ou menos como aconteceu com a primeira-ministra da Austrália, a Julia Gillard, que ficou 3 anos do Partido Trabalhista, aliás, de lá, o Labour Party, e ela caiu diante de uma pressão quase que desonesta por parte da oposição. Então, ela foi muito preservada. Agora, aqui é muito difícil saber. Ela tem enfrentado com muita bravura, com muita dignidade. Agora, ela também tem seus pecados, a sua dificuldade de articulação e, sobretudo, me parece, não ter aceito em primeira mão que o Lula queria ser candidato em 2014. Para encerrar, Fátima, e Michel Temer? Que perfil ele está passando para a população? De que presidente ele será? Que imagem ele está passando com essas tratativas iniciais, composição de ministério, a maneira como ele se coloca, as declarações que já fez, o plano que já anunciou? Que perfil Michel Temer passa? Michel Temer está passando, não sei que perfil ele está passando, não saiu nenhuma pesquisa depois dessa definição do Senado, praticamente. Antes disso, a posição dos políticos, a posição dele na avaliação da opinião pública, do Renan, inclusive do Cunha também, era uma apreciação negativa, era uma crítica em relação ao seu papel nesses últimos anos. Foi um vice-presidente que tentou ser e não foi,
rompeu com a presidente recentemente e não está tendo condições reais de expor a que veio. Houve aquele programa escrito que o PSDB agregou 15 pontos, sobretudo olhando para o lado social, e, no entanto, nós vamos enxergar o perfil do Temer daqui uns 10 dias. Muito obrigada, Fátima. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Gamberini. Você vai ver a seguir as últimas notícias sobre a final do Campeonato Paulista entre o Santos e o Audax. E a violência na Síria não tem fim. Mesmo com o acordo de trégua, novos bombardeios atingem vilarejos e até um campo de refugiados. É só amanhã na Veste Casa. Manta estampada Paraíba a partir de R$ 29,99. É só amanhã mesmo. Manta Paraíba só R$ 29,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. Para mim, o Pronatec é uma ótima oportunidade para eu estar me adequando e principalmente me qualificando ao mercado de trabalho. O Pronatec já qualificou 9 milhões de brasileiros em 4 anos e vai beneficiar ainda mais pessoas em 2016. Serão mais 2 milhões de vagas para criar mais oportunidades para os jovens e os trabalhadores brasileiros. O Brasil não vai parar. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. É só amanhã na Veste Casa. Manta estampada Paraíba a partir de R$ 29,99. É só amanhã mesmo. Manta Paraíba só R$ 29,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. O Ministério Público Federal apresenta 2 novas denúncias à Justiça Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Em uma delas, entre os denunciados estão o publicitário Marcos Valério e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Eles já foram condenados no Mensalão. O principal alvo dessa denúncia é o empresário Ronan Maria Pinto, dono do jornal O Diário do ABC, que aparece entre os beneficiários do empréstimo fraudulento feito junto ao Banco Chaim em favor do PT. De acordo com depoimentos, ele estaria extorquindo representantes do partido. Da colaboração do Ministério Público de São Paulo sobre a morte do prefeito Celso Daniel, ocorrida em 2002, os procuradores do Ministério Público Federal afirmam que ainda não há informações sobre a suposta extorsão feita por Ronan ao PT. Existem 2 depoimentos que levantam essa tese de uma possível extorsão em relação à cúpula do Partido dos Trabalhadores. Mas, no interior do Ministério Público, é totalmente prematuro você ter uma afirmação conclusiva se essa extorsão de fato ocorreu e qual que era o objeto da extorsão. Em uma das denúncias apresentadas hoje pelo MPF, o empresário Ronan Maria Pinto aparece entre os beneficiários de empréstimo fraudulento feito junto ao Banco Chaim em favor do PT. Ele teria recebido 6 milhões, metade do valor total repassado pelo banco ao pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. Ronan contou com a participação de pessoas ligadas ao PT e terceiros para lavar o dinheiro. As mesmas pessoas envolvidas no esquema Mensalão estiveram envolvidas no esquema de lavagem referente a Ronan Maria Pinto, como Delúbio Soares, Marcos Valério e Nivaldo Quadrado. Ronan usou parte dos recursos para comprar o jornal Diário do Grande ABC. De acordo com depoimentos feitos aos procuradores, Ronan se tornou dono do impresso para impedir que continuassem publicando notícias em que ele era ligado ao assassinato de Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André. Ronan permanece preso desde o começo de abril. Entre os denunciados também está o jornalista Breno Altman, que é próximo ao ex-ministro José Dirceu. Em depoimento à Lava Jato, Ronan afirmou que Altman indicou uma empresa que fez parte das estratégias de lavagem de dinheiro.
Na outra denúncia, os procuradores afirmam que o ex-senador Gin Argello cobrou propina de empreiteiras em 2014. Em troca, ele evitaria que executivos das empresas fossem convocados a depor na CPI do Senado e na CPMI, que apurava a corrupção em contratos da Petrobras. O Ministério Público Federal diz que Argello contou com a ajuda de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS. Léo Pinheiro, ele fez um acordo com o Gin Argello e contactava os demais membros do cartel. Olha, o Gin Argello vai nos proteger na CPI, vamos pagar para ele 5 milhões de reais. Ele pediu para eu fazer o contato com o senhor. Então, Léo Pinheiro auxiliava Gin Argello nos atos de solicitação de vantagem indevida. Os recursos foram enviados como doações de campanha ao DEM, PR, PMN e PRTB, partidos indicados pelo ex-senador. Ainda não há indícios de que os partidos beneficiados sabiam das negociações e da origem ilícita do dinheiro. Gin Argello e outras 10 pessoas foram denunciadas por esse esquema de corrupção. Entre elas, Léo Pinheiro, da OAS, Ricardo Pessoa, da UTC e Marcelo Odebrecht, da Odebrecht. Ao todo, são 20 pessoas envolvidas nas duas denúncias. Agora cabe ao juiz Sérgio Moro aceitá-las ou não. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Vai ser conhecido no próximo domingo o campeão paulista de 2016. Conhecido não, vai ser anunciado, né? Conhecido já é. Já? Quem? É, o Audax ou o Santos. Mas vão ter que jogar muita bola até chegar a esse anúncio, né? Santos e Audax jogam domingo na Vila Belmiro. Eu estava esperando que você fosse falar assim, meu Santos vai ser o campeão. Não, não posso, eu tenho isenção jornalística, mas vai ser o Santos. Tá, claro, estou percebendo. Pelo menos o esporte está um pouquinho distante. Mas vamos lá, vai. 4 da tarde tem jogo Santos e Audax, como empataram em Osasco na primeira partida, novo empate leva a decisão para as penalidades. Os santistas apostam na longa invencibilidade em casa para ficarem com o título pela segunda vez seguida. O Santos está invicto na Vila Belmiro no Campeonato Paulista há 5 anos e confia no retrospecto do técnico que ainda não perdeu em casa desde o retorno ao Peixe. Será que isso pode ser uma pressão a mais para os jogadores? Olha, que nós saibamos administrar esse tipo de situação. Ninguém vai entrar em campo pensando em invencibilidade, em número de jogos. Nós vamos entrar pensando em fazermos o nosso melhor, respeitando muito o nosso adversário e buscando o resultado do primeiro ao último minuto. Dorival Júnior comentou também a convocação de 3 atletas da equipe para a disputa da Copa América no próximo mês, o que poderia desfalcar o Santos em até 9 partidas do Campeonato Brasileiro. Dorival confirmou que recebeu um telefonema do técnico Dunga, avisando que Gabriel, Ricardo Oliveira e Lucas Lima seriam convocados. O Dunga foi muito correto, tanto ele como o Gilmar, nos ligando antecipadamente, posicionando. O calendário aqui precisava ser um pouco mais humano, ou seja, nos momentos em que a seleção convocada, os clubes não estivessem em campo. O Audax também tenta surpreender mais uma vez. Time que joga bonito, já eliminou o São Paulo, Corinthians, agora tenta a façanha de quebrar essa invencibilidade santista na Vila. E confiança não falta para essa ousada zebra do Paulistão. Quem enfrenta o Santos agora é a equipe do Audax, que treina forte e confiante para essa decisão, que é o jogo mais importante da história do clube. A postura do time vai ser a mesma que fez nos outros 18 jogos do campeonato. A gente sabe que a parada é indigesta, que o time do Santos é muito qualificado, que é bem treinado, mas a gente tem que jogar dentro das nossas características e procurar fazer o nosso melhor. Sentimento de felicidade, né, de estar vivendo esse momento, também de muita concentração, muito foco, por ser um jogo tão importante assim, não só para o clube, mas eu acho que para a carreira de todo o elenco aqui. É muito importante, não só para mim, mas para todos. Acho que estamos levando dessa forma. Celso, você disse que o Audax era uma zebra do Campeonato Paulista, mas quando a gente viu o primeiro jogo do Audax, a gente percebeu que não era uma zebra. Não, eu vou me apropriar de algo que disse o Roberto Lena Júnior na Gazeta Esportiva. É zebra por ser diferente. Tá. Não tem nada. Mas joga bola. Mas joga muita bola. Joga muita Futebol bola. bonito. Legal. Tomara que o jogo seja bonito. Vai ser, com certeza. E com mais gols para o Santos. Aí eu já não sei. Obrigado. Um grande abraço. Bom fim de semana. Estela.
O político venezuelano Germán Mavari, líder do partido da oposição UNT, foi assassinado com um tiro na cabeça. O crime aconteceu numa localidade do noroeste do país. Mavari estava na rua quando 2 homens que passavam de bicicleta roubaram o celular dele e atiraram e fugiram. O partido afirma que foi um atentado. Apesar de uma trégua de 2 dias acertada na Síria, novas batalhas deixam dezenas de mortos e o bombardeio num campo de refugiados matou pelo menos 28 pessoas. Não se sabe ainda de que lado partiu o ataque aéreo contra um campo de refugiados na província de Idlib, perto da fronteira com a Turquia. Os rebeldes não têm aviões. Os governos sírio e russo negaram envolvimento. A diplomacia britânica atribuiu o ataque ao regime de Assad. A ONU declarou que os acampamentos de barracas estão na região há várias semanas e é improvável que os ataques tenham sido acidentais. No norte do país, na região de Alepo, batalhas entre rebeldes e forças do governo deixaram pelo menos 73 mortos. Há informações não confirmadas de que uma aliança de rebeldes islâmicos tomou de volta o vilarejo que estava sob domínio das forças do governo. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos na segunda-feira, às 7 da noite. Boa noite, bom fim de semana e até lá. Não perca a Semana com Ronald Rios. Logo mais, 10h30 da noite.